conta das férias veio alta, mano. Que conta das férias? Então, que a gente gastou lá em Bali. Eu não vou ter condições de pagar $135 mil em cartão de crédito. Cara, mas foi só na primeira semana, aquela festa. Lembra que você chamou algumas pessoas pra ir junto? Porra, vai o nosso dinheiro do primeiro episódio todinho, 20% disso aí é o Tiquinho, tá? Vai o nosso dinheiro do primeiro episódio todinho, Você falou que o Tiquinho podia chamar quem ele quisesse? Porra, eu não sabia que ele ia chamar a galera dele. Você queria chamar essa galera do outro? Dele. Pô. Tiquinho, pode deixar, não vai pra tua conta Tá não. gravando já? Porra, me avisa. Vamos lá então, tá gravando? Boa, bora. É isso aí. É aqui, é o que mesmo? Duro nós dois damos, nós dois trabalhamos pra caramba. Ninguém contesta isso, eu só tô dizendo que agora estamos de folga. Você não quer se divertir no nosso tempo livre? Fala galera, nós somos o Fora da Mesmice com o Leonardo Moura. Rodrigo Aquino. E hoje nós vamos falar, não fazer um react, né? Vamos comentar sobre um episódio de uma série chamada Black Mirror, que eu sou muito fã, desde a primeira temporada. Não é desde a primeira temporada, tipo, virei fã agora e vi todas, não. Sim. Desde que saiu, todos os anos eu venho acompanhando, que eu me amarro muito. Eles são bem polêmicos, né? Sim, bem interessante. São interessantes. Eles trouxeram uma vez, né, cara, aquele episódio da rede social. Aquele foi maneiríssimo. Que ninguém tinha ideia. A gente já tinha rede social, mas a gente não tinha ideia que ia se transformar naquele. A gente riu. Putz, cara, imagina se o mundo se transformar assim. O mundo se transformou assim. Exatamente. Não está exatamente igual, mas está muito parecido. Não, porque ele é uma forma lúdica, mas assim, é tão real as coisas. Tá muito parecido, cara, porque hoje o status social, como ele coloca lá, é medido pelo número de seguidores que você tem. É isso aí. Hoje ainda está dividido pela grana que você tem e pelo número de seguidores. Lá era só número de seguidores, né? Só que a gente está fazendo essa transição. Só que lá não era só número de seguidores, era número de seguidores Tinha versus likes, rank. né? Então a gente pode trocar o rank pela grana de hoje, né? Aí tu fica... Mas porque até quanto mais rank você tem, você podia ter celulares melhores, carros melhores, casas melhores. E parece que a gente está fazendo essa transição, né? Tipo, Isso. Quanto mais seguidores, mais portas você abre. Isso aí. Na política a gente já viu isso, né? Sim. Eu falo a verdade porque eu tenho 2 milhões de seguidores. É verdade. Porra, cara. A gente, como tem só 2 seguidores, a gente só fala mentira. Incrível isso, né, cara? A nossa voz não tem... O que a gente fala não é levado em consideração. Por quê? Porque nós temos 20 seguidores. É isso aí. Aí o idiota daquele pirralho fala qualquer merda. Ele tá certo. É o cara, é o novo presidente do Brasil, porque ele tem 10 milhões de seguidores. É isso aí. Felipe Neto fala as merdas que ele fala, mas é o cara, porque tem 20 milhões de seguidores. Enfim, tá. O assunto não é esse. O episódio não é esse. A gente sempre sai da parada, né? Mas vamos lá. Qual é o episódio? Foi lançado a 7ª temporada de Black Mirror. É um seriado da Netflix. A Netflix patrocina a gente. E o primeiro episódio já impactou. Cara, o primeiro episódio já impactou de forma bizarra. E a gente vai politizar ela, a gente vai não sei falar. Idealizar. E agora você me ferrou. Essa parada aí. Vamos criticar, vamos chamar atenção para alguns pontos, vamos comparar, vai ser legal. Vamos um pouquinho rapidinho antes de você falou. Eu achei muito interessante. Eu sigo alguns influencers de episódio, né? De séries e tudo mais. E é engraçado como você falou, foi muito... E não deram muita trela para esse episódio, porque acharam esse episódio muito raso. E fizeram uma análise rasa. Mas eu acho que é exatamente... Como eles tiveram uma visão muito rasa do negócio, não conseguiram ver as várias... debateram... eles falaram assim, olha só, a Netflix sendo... punindo ela mesma, de que agora você está preso a um plano e ela muda o valor do plano na hora que quer e você se ferra. Cara, esquece, isso é o mínimo do mínimo do mínimo do que eles queriam passar. Analisaram por uma questão comercial.
Exato, assim. Olha como o comércio te prende a alguma coisa. Não é essa Cara, discussão. assim, isso é tão óbvio que a Netflix deixou passar isso. Isso não é discussão, Porque isso já eu tá falo mais assim, batido do que, Eu sei falo lá, assim, cara, você acha mesmo que eu ia fazer um episódio pra falar disso? pra falar que o comércio funciona assim? Cara, tem tantas camadas e subtextos esse episódio que a gente resolveu trazer aqui pra discussão. Sim. Então vamos lá, qual é o episódio? É o primeiro, chamado Pessoas Comuns, tá? Que fala basicamente, a história é a seguinte, é um casal que tá tentando engravidar. Rapidinho. Dane-se quem não quiser spoiler. Nós vamos dar spoiler de cada segundo. A gente só não passa aqui porque senão a gente toma strike do YouTube. Porque a ideia era passar tudo. Então assim, não se preocupe, a gente vai falar cada detalhezinho do episódio, tá? A gente vai falar o episódio. Se não viu ainda, corre lá, vê e volta aqui. isso aí, vem ver a nossa análise. Então, para quem não viu, não está interessado a ver, a história é a seguinte, é um casal já na idade adulta para idoso, né? Não está idoso e também não estão novinhos, né? E entre 40 50 anos de idade ali. Exatamente. E são duas pessoas comuns, ela é professora, ele é um metalúrgico, tocam a vida tentando engravidar, fazendo suas comemorações de aniversário, literalmente pessoas comuns. Pessoas normais, isso aí. De repente eles são arrebatados, eles são chocados, eles são recebidos com uma notícia muito ruim, que não fala especificamente o que é, mas deixa claro que é um tumor no cérebro. Deixa entre linhas que é um tumor no cérebro da mulher, e ela perde a consciência de uma hora para outra sem ele saber, e ela é chamada às pressas e chega no hospital, os médicos informam que ela talvez nunca mais... E teoricamente ela está sobre coma contínuo. Teoricamente, é capaz dela nunca mais voltar. Isso. Ele se choca, eles são muito apaixonados. Uma morte cerebral, tipicamente uma morte cerebral, tá? E tem uma empresa, uma startup, com uma tecnologia nova que promete solucionar esse problema. Não é uma tecnologia muito testada, mas já foi testada, inclusive pela própria vendedora. E o que era essa tecnologia? Ele substitui a parte do cérebro defeituosa por uma parte tecnológica que é ligada a toda a infraestrutura de uma TI. Tem um servidor, tem backup, e esse servidor ele controla essa parte. E a operação, o cara aceita isso, eles tocam a vida, só que para ela manter isso, a empresa precisa de uma assinatura mensal, né, para pagar o servidor, a estrutura que fica em nuvem. Então eles pagam uma mensalidade para manter o cérebro dela, a parte do cérebro ativa. E aí começa uma série de coisas que deixa o episódio muito interessante. A empresa, controlando essa parte do cérebro dela, começa a limitar algumas coisas que ela pode. A primeira limitação é regional. A primeira limitação é o campo que ela pode, a região que ela pode frequentar. Ou seja, para o cérebro dela funcionar, essa parte é como se fosse um rádio, então tem antenas, e ela tem que ficar naquele range de antenas ali, se ela sair, ela apaga. Isso. E a outra parte eles limitam o tempo de hora dela acordada, então ela dorme 15 horas. Não, calma. Ela começa dormindo 8 horas por dia. Ela começa Esse normal. é o início. Começa assim, aceitável. Uhum. Porque eles alegam que é o tempo que ela precisa de descanso para poder o cérebro fazer a conexão correta com o servidor e as coisas continuar. Só que todo esse ponto aí, rapidinho, sem te cortar que o Léo tá falando, é o ponto que eu já vejo de como as indústrias mentem para as pessoas para vender o serviço. Porque ele pegou o cara... A discussão que teve pro cara é a seguinte, não, nós vamos pegar a memória dela e deixar rodando num servidor e vamos atualizando a memória dela para ela ter uma vida normal. Ou seja, ela vai ser a mesma pessoa. Então já vendeu aquele sentimento de você não vai perder aquela pessoa. Então nós vamos ter a memória dela para entregar para você a hora que você quiser. Quando na verdade não, é só um dispositivo que controla a pessoa. Isso. Aí começa a fazer isso. E eles começam, do nada, a inserir propagandas através dela. Isso é muito interessante. Ou seja, ela
ela desliga parte dela e ela começa a falar uma propaganda de acordo com o que ela está Com vivenciando. o contexto ali do do atual. contexto onde ela está, ou seja, a gente está aqui, de repente, como se ela tivesse que falasse microfones Shure são os melhores microfones do mundo, compre agora no www.shure. Esse tipo de coisa começa a dar problema para ela e a empresa, como uma empresa normal, ela começa a querer vender pacotes, né, níveis de pacotes mais satisfatórios para a pessoa. Mais caros. Ah, você não quer ads, não quer publicidade? Paga uma mensalidade mais cara. Só que a mensalidade básica que eles pagavam Que já era cara. já era cara e já estava gerando desconforto no casal porque o cara precisou trabalhar horas e horas extra. Ela não conseguia hora extra, ela era professora, tinha aquele horário normal. E, de repente, mais que dobrou o valor. Então, vamos lá, alinhando esse ponto. Isso aí já é um ponto, questão politicamente falando, de primeiro, lá é liberado você trabalhar 24 horas por dia e dane-se, e você vai receber por isso. Então, já não tem uma proteção quanto ao bem-estar do profissional. Então, isso já começa a prejudicar a vida deles, porque para eles conseguirem pagar a taxa de mensalidade. Porque se não pagar a mensalidade, é simples, desliga a mulher, ela morre, acabou. Ou seja, ou você paga ou ela morre. E ela não poderia trabalhar as horas extras porque pelo um implante no cérebro dela, ela tinha que no mínimo dormir 8 horas. Então, se ela dormisse 6 e trabalhasse umas 2 horas ali de hora extra, não, ela nem isso pode fazer. Entendeu? E depois a gente vem descobrir que as horas que ela tinha de dormir era a empresa usando a energia do cérebro dela para processar coisas para a própria empresa. Exatamente. Então, ela passou a ser uma parte do servidor e não ser atendida pelo servidor. O que é normal hoje na área de tecnologia, né? Você tem... Com celulares. Com celulares, com alguns computadores, focado em computadores. E então a empresa começou a empurrar planos com mais benefício para eles e aumentando significativamente o valor. E eles acabam pulando para um segundo plano chamado Nevermind. Plus. Não, Nevermind é depois. Primeiro a gente começa com Plus. Eu não lembro qual era o nome da empresa. E eles aí tudo bem, essa é a parte. Plus. Essa é a parte simplória que todo mundo ficou atento. Ah, olha, botou o nome Plus. Cara, isso é a superficialidade do assunto. Nós temos assuntos mais camadas mais baixas sobre isso tudo. Aí eles chegam num nível, e aí o Plus, eles ficam felizes, ok, não tenho mais, porque a parte de usar ela como propaganda estava gerando muito problema para ela. Ela na escola, do nada, na aula falava uma propaganda, setou uma religião para uma criança, enfim, gerou problemas e ela não queria mais, tiveram que pagar o Plus para ela não ter mais esse adicional de propaganda. Ok, vida que segue. Descobriram depois que o Plus não saía da região ali, do condado deles. Então ofereceram mais um Master, né? Mais o VIP. Isso. Aquela VIP que era absurdo de dinheiro. Só que nesse ponto também o que aconteceu foi, ao invés dela dormir 8 horas por dia, passou a dormir 10 horas por dia. Sim. Que o plano antigo não dava direito a ela ficar acordada mais de 10 horas por dia. Ou seja, atrapalhando até o trabalho dela. Forçando a ele, tendo que buscar outros meios já para conseguir o dinheiro para mantê-la viva. Aí vem uma outra discussão. Ele procurando outros meios, ele descobre um dark web, né? Uma coisa dark, uma coisa bem dark, que, se eu não me engano, o site, na brincadeira, era Dummy Dumbs, era alguma coisa de idiotas, né? Faça coisa... Enfim. E que a pessoa, ela ela filmava ela própria, né? Fazendo coisas idiotas, em troca de dinheiro que os telespectadores estavam no site da pessoa. Ou seja, eu te dou $10 se você comer sua meleca. Eu te dou, 100 pilas se você arrancar um dente. Umas paradas bizarras. E a bizarrice vai aumentando, né? Isso. Coisas bem pesadas, as pessoas vão pedindo e oferecendo mais dinheiro. Até que um cara ofereceu para ele... Você já quer ir falar nas questões políticas ou só... Não, vamos terminar a história. Tá bom. Até que um cara oferece $500, que era o valor de uma mensalidade lá, metade dela, sei lá, para ele tirar. Ele usava uma máscara, né? Para não se identificar. Para ele tirar a máscara. E era muito dinheiro para ele não aceitar. E ele acabou tirando a máscara.
Com isso acabou sendo identificado, então na empresa Virou piadinha. teve bullying, lógico, né? Porque ele faz coisas pesadas, sexualmente pesadas. E Contra o próprio corpo, tá? sim, é ele fazendo coisas com ele mesmo. E ele acaba tendo um ataque de fúria num dia na empresa, de um cara que ria dele, o cara se sente ameaçado, vai correr dele, atropelado, enfim, Isso. dá uma merda do caramba e ele é demitido. 15 anos de trabalho 15 é anos de demitido. trabalho é demitido e como a gente sabe, lá... Calma, uma nós mão- vamos entrar na questão política ainda. Então, uma mão na frente... Não, mas isso não é a questão É. política. Ele sai com a mão na frente e outra atrás e chega em casa e fala, cara, fui demitido, não tenho dinheiro, fudeu. E agora? A gente não vai pagar a mensalidade, você vai morrer. E eles tomam a decisão drástica de se matarem. Essa é a história do episódio. Ou seja, É um eles- resumão, tá? Eles não têm perspectiva. Eles acabam falando, cara, não tem pra onde correr. Aqui é essa parada. A gente não tem como pagar isso e a gente vai morrer. Então a gente se mata. É bem chocante o episódio. E como o Rodrigo falou, as análises que a gente acabou recebendo na nossa bolha foi de Muita coisa superficialidade. superficial, dizendo, olha como o comercial o mundo comercial assim. Cara, essa não foi a análise que a gente pensou. Não existe só essa análise. A É. gente pensou um pouco mais... A gente pensou em algumas coisas. Algumas camadas a mais. A primeira que veio à mente foi a diferença do comercial referente à saúde. Culturalmente. Culturalmente, ideologicamente. É. Você tem países com liberalismo econômico onde a saúde é tratada como algo comercial. 100% comercial. 100% comercial. É. Os Estados Unidos é um exemplo que a gente teve o Obama tentando mudar com aquele healthcare, que não foi tão aceito pelo Congresso lá, mas passou, mas não abrange 100% da população, são regras bem específicas. É como o Bolsa Família aqui. E como funciona lá? Lá a saúde não tem saúde pública. Então, o que as empresas fazem, né? Elas vendem para você como se fosse um plano de saúde, mas eles chamam de seguro de saúde. Exatamente como se fosse o nosso seguro de carro. Isso. De acordo com você tem um valor, você paga X, só que não é igual um plano de saúde igual a gente, que a gente paga um plano de saúde, vai ser atendido 20 vezes, Não. dependendo do plano de saúde, tá? Isso. Lá é como um seguro de carro. Você paga o valor combinado, que é o... Quando a gente bate o carro, a gente paga o quê? A comissão não, né? Franquia. Franquia. Então você tem a franquia. Então sempre que você vai ao hospital, você paga a franquia. Que, lógico, é um valor bem menor do que eles cobram. Mas que também está limitado ao tipo de serviço que você vai fazer. Exatamente. E se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão ver diversos relatos de como funciona e quanto é cobrado. As pessoas falam de valores. Olha, eu estava gripado, fui ali, tomei uma aspirina, tá aqui a conta, $300. O cara machucou a perna, foi atendido pela ambulância na rua, só a conta da ambulância foi $1.500. Sim. A parte boa é, você vai ser atendido. Você vai ser atendido. Só que acabou. Agora você deve a sua vida financeira. Você vai ser atendido e num hospital de grande qualidade. E você vai dividir sua vida financeira a esses caras. A parte ruim esse tipo de economia, ele não pensa em você como pessoa. Se você ficar devendo, ele vai tomar a sua casa, ele vai tomar o seu carro, ele vai tomar tudo seu para pagar a sua conta. Tudo, tudo. E essa foi uma parte no episódio que a gente ficou assim, tá, cara, tá incomodado? Processa. É. Aqui nós temos Não, na isso- Constituição direito à vida. O Brasil ficou... Aí por isso que nós É. recebemos, pô, que o episódio bobo, é só ir ali processar. Não. Cara, você vai Lá lá, é no diferente. STF, sei lá, vai aonde for, eles vão te proteger, eles vão te dar garantia de vida. Eles não vão deixar você desligar a máquina porque eles vão te matar. Não pode, aqui não pode. Exatamente. Agora lá pode. Lá é um contrato. Incrível isso, como É. a realidade é diferente, né? E o cara mostra isso, o diretor quis mostrar isso. Então, na verdade, como você disse mesmo, não é que o diretor quis mostrar isso. O diretor, por viver nesse meio,
Ele agiu naturalmente como o meio dele. Talvez ele tenha feito isso, né? O diretor não, mas o roteirista. O roteirista, ele agiu como o meio dele. Falou, assim, olha, cara, é assim que acontece. É assim que as coisas são. Então não tem quem reclamar, não, cara. Ou você aceita ou você morre. E a gente vê essa parte com uma indignação assim, cara, que bizarro. Aí a gente poderia entrar na discussão da Jojo Todinho, mas Não é isso. Não é essa a questão. A questão é que, cara, olha como as pessoas realmente não ligam para a sua saúde, ser pública ou não, enfim, para a sua saúde, por um bem, porque eu quero ter o direito de ter um bem material mais barato aqui, sem imposto. Ou seja, tem os benefícios do liberalismo econômico, tem, mas a saúde não devia estar englobada nisso. Né, exatamente. Até que ponto vai o liberalismo econômico, né? Porque você quer liberar, então, sua vida economicamente? O Brasil tem a nossa saúde é pública, e eu estava conversando com o Rodrigo, às vezes a gente esquece um pouco de agradecer. Não agradecer o governante, não, tá? Não é isso que eu estou falando, ainda mais porque a saúde deveria ser melhor, e a gente sabe que não é por causa da corrupção. Então, a gente não consegue lutar contra esse desvio de grana que a gente tem na saúde, para ela ser melhor, principalmente em grandes centros. Eu tive em Resende, no estado do Rio. Cara, a saúde lá, o hospital, tem um hospital do lado do Parque das Águas ali, que eu fui visitar. É sensacional, sensacional, sensacional. Tudo limpo. E a gente compreende que numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, por causa da demanda, principalmente Rio de Janeiro, que a violência é muito grande, e eu já fui em alguns hospitais da Zona Oeste, tem o de Campo Grande, Rocha Faria. Cara, é complicadíssimo a saúde pública ali, por quê? Não por causa da saúde pública em si, mas por causa da demanda. Da demanda. Que demanda é essa? A demanda da violência que o Estado do Rio de Janeiro tem. Porque você vem ali com uma perna quebrada, você está do lado de 3, 4 caras que tomaram tiro. Exatamente. Se você chega com uma dor de barriga, não uma coisa grave, mas assim, vomitando, precisando de um atendimento, você entra numa fila que tem um cara que caiu de moto, e tem um cara que... E todo dia tem baleado. Baleado. Todo dia. Exato. Então você fala assim, caramba, então, assim, não tem como... É compreensível que a qualidade não seja das melhores. Mas não é compreensível, aí entra a corrupção, que falte coisas. Né? Que falte médico, que falte leitos mais leitos para atender. Que os médicos não estejam motivados, que estejam dormindo, que falte uma aspirina, que falte Isso que é inaceitável. Por quê? Porque isso a gente tem grana para prover, cara. Isso o Estado tem grana para prover. A gente sabe disso. Esse não é o problema. Mas quando a gente vê o dinheiro para eleições... O problema não é a falta de dinheiro, é o que se faz com o dinheiro. Então, assim, às vezes, a gente está tão acostumado com a saúde pública que a gente só reclama. É uma merda, é uma merda, é uma merda. E eu aprendi isso na minha família, com pessoas bem simples, que falam, cara, não, eu fui, usei e foi bom. No Rio, inclusive. Tá? Fui bem atendido, fui bem tratado, teve o que eu precisei em determinado posto de saúde. Hoje tem UPA, hoje tem clínica da família, hoje tem os hospitais, hoje tem uma série de postos que são atendidos. Não é o ideal, não é uma defesa do SUS aqui, tá? É uma defesa de ter a saúde como um bem público. Não é a entidade SUS. Não é como ela gerencia, se ela gerencia certo ou errado. Não é isso. É a defesa da entidade, é a defesa da saúde ser pública. Tá? Isso, cara, isso deixou muito claro nesse episódio. Cara, a gente não pode deixar comercializar a nossa saúde. Exatamente. Porque a gente vai ver muita gente sem condição nenhuma, cara. Exatamente. E a gente achou essa parte bizarríssima. A naturalidade como eles tratam isso. Bicho, você não tem direito, acabou, foda-se. Você não tem direito, morre, acabou. Tá aqui no contrato que eu posso fazer isso. E eu vou fazer isso. Vou te desligar, vou te matar, vou botar o que for na sua cabeça. Tá no contrato, você assinou, acabou. Aí. Não tem defesa da vida ali. O que vale o contrato. E a gente sabe que aqui não. Independente do que você assinar, se tem o risco da sua vida ali, acabou. A sua vida está em primeiro lugar.
Não tem essa de eu vou desligar e você vai morrer. Exato. Acabou seu tempo. Não. Enfim, Então, essa é uma das camadas que passou despercebido completamente pelas pessoas que eu assisti. E não assisti poucas não, tá? Eu assisti bastante e todas elas foram bem superficiais e algumas delas até passaram despercebidas por esse episódio, entendeu? Achando ele bobinho e tudo mais. Cara, eu achei esse episódio muito chocante. Um outro ponto chocante que nós temos aí também é a relação da sociedade com a própria sociedade, né? É aquele cara que tem o dinheiro e você não tem o dinheiro e pelo fato de eu ter dinheiro, eu proponho a você coisas que vão te fazer mal, mas que você vai aceitar porque eu tenho dinheiro e você não. Sim. Entendeu? A gente meio que aceita certas situações porque necessita daquele dinheiro e, no caso deles, uma questão de vida ou morte. Entendeu? Então eu vou fazer coisas bizarras com o meu corpo porque senão a minha esposa vai morrer. É uma discussão que revela... Aí não é uma ideologia, tá? Não é um sistema de governo capitalista, comunista, não é. É um submundo do humano, do desejo humano. De controlar outro humano. Não só de controlar, mas desejos estranhos mesmo, né? Bizarros. De gostar de ver a morte, gostar de ver coisas bizarras. Porque se ele chegasse ali no meio ali e falasse assim, pô, gente, preciso de uma doação pra minha esposa não morrer. Ele não ia receber nada. Assim, hoje tem muitas campanhas, mas... Aqui. Então, mas não ao nível dele chegar assim, gente, se eu arrancar meu dente aqui, vocês me dão $1.000. Na hora. Não ia ter discussão. Eu acho que é um submundo aí que engloba todo o universo, tá? Todo ser humano. Não todo ser humano, que quis dizer... O mundo inteiro tem pessoas com esses desejos. Isso. Não são poucas. Não são poucas. Por isso que foi criada a Dark Web. Que não são poucas pessoas que frequentam lá, tá? São muitas pessoas. E são desejos muito bizarros, que eu não duvido que exista. Como o cara pede para ele enfiar o dedo no próprio Bubbles, fazer coisa de beber seu próprio xixi. Exatamente. Por que o cara pagaria para ver você fazendo isso e se divertir com isso, cara? Exatamente. Aí, esse tipo de atrocidade, né, que o cara acaba vendendo, fazendo. Então, é aquilo. Até que ponto você submete tais coisas para poder ter um dinheiro para poder salvar a vida de alguém? Isso é engraçado, essa parte. Engraçado não, mas... É interessante como o diretor coloca como isso é normal. Sim. Porque um cara tá na empresa vendo, aqui o cara vai arrancar seu próprio dente e aqui o cara vai beber seu próprio xixi. Olha que legal, e vira a tela do computador e o cara olha assim. E o cara fica indignado com aquilo. Cara, pô, que merda. Você tá vendo isso, cara? Mas o moleque tá assim, que maneiro, cara. E aceito pela sociedade. 20 pilas. É. E ele falando de uma forma muito aberta, não foi nem escondido, assim. Pode ser entretenimento, pode ser entretenimento que eu digo o episódio, né? A visão do diretor. Pode ser, mas eu não duvido que exista isso. Sim. Eu não duvido que em algum lugar isso seja normalizado em alguma sociedade, mesmo que pequena ali entre eles. Um condado, uma cidade. É bizarro você pensar isso. Mas, enfim, o terceiro era a relação do trabalho, né? Isso. Como que esse liberalismo econômico, essa falta de direitos que o empregador tem, que essa galera da direita, eu não sou direita nem esquerda, mas o que a galera da direita defende, né, que esse liberalismo econômico tem que diminuir direito, tem que acabar com o direito, o quanto isso é prejudicial para uma pessoa que ela vai embora numa determinada idade e não tem perspectiva nenhuma. Ah, mas se o cara for bom no que ele... Legal, ok. Mas numa empresa naquele contexto que você tem, sei lá, 300 soldadores, o cara não é o melhor do mundo. O cara não é o melhor empregado. Não existe uma demanda para soldadores. Além de não ter uma demanda para isso. Outra coisa, a idade dele já não... E ser o melhor remete a uma pessoa. Eu sou o melhor. Tá ali. Ok. E os demais? Esse cara vai conseguir sair com 50 anos, vai conseguir outro emprego.
Pô, legal para ele. Mas e os outros 299? Foda-se. E ele, assim, tinha 15 anos, mostra ali mais ou menos que ele tinha uns 15 anos de empresa. De empresa, E aconteceu aconteceu um incidente chato, e na hora, assim, tchau. Justificável. Acabou. Justificava a demissão dele no contexto da história. Ele brigou com o cara, violência, ok. Só que ali, depois que ele é mandado embora, que ele chega para a esposa, você mostra que ele não tem mais para onde correr. Ele não tem nada. Ele não tem nem o salário do mês. Ele sabe que não tem o Estado para protegê-lo. Para protegê-lo. Ou melhor, não é para protegê-lo, é para segurar a onda enquanto ele se restabelece. Não protegê-lo, né? Mas é tipo assim, cara... Não tem uma política social que vai falar, olha só, você, neste momento, está no estágio frágil e nós vamos te ajudar. Eu vou te ajudar. É isso aí. E essa é a crítica da direita, a briga da direita e esquerda, né? A ideia da política social é essa. Você está no momento crítico, frágil, eu vou te ajudar. A direita entende assim, ó, esse cara está se fingindo de frágil para se beneficiar e nunca mais vai trabalhar. É isso aí. A direita ataca esse benefício assim e a esquerda defende o inverso. Que ele deveria sim receber um benefício, alguma coisa, até ele conseguir se restabelecer. Claro que essa briga é quanto financeiramente o cara vai poder receber para se manter, para não ter um valor abusivo. Porra, eu não vou pagar 30 mil para um cara porque ele foi desempregado, ok? Mas vamos lá, qual a sua situação? Cara, minha situação é essa, minha esposa está nessa situação, ela vai morrer se não pagar, ok, vamos pagar a sua mensalidade dessa parada aí, básica que seja. Isso. Você tenta arranjar o resto e vão pagar a sua alimentação, perfeito. Você arruma um emprego, tenta arrumar, se não conseguir a gente te dá, sei lá, curso, enfim, uma política social. E que a gente vê num país de liberalismo econômico não existe isso. Então, quando o cara é demitido por justa causa, que ele fez uma violência, ok, justa causa, só que a violência que ele cometeu não é justificável, nenhuma violência é justificável, só que é uma pessoa, cara. No contexto ali, você até entende por que ele explodiu, só que é uma pessoa. Ele tinha uma mulher doente em casa. Tem que saber o contexto da família dele para ter um certo tipo de proteção. E ele mostra claramente do tipo, olha, aqui é assim, acabou para mim, tipo, fim da linha. Mas não vamos chegar ainda nesse ponto do fim da linha ainda não, deve ter outra camada antes aí da história. Então vamos para essa camada. A outra camada que tem, que mostra ali, é a questão da monetização da felicidade. O que é isso? Existem, se você pagar alguns planos a mais ali, ou se você injetar tipo um pré-pago, você tem momentos de felicidade. Por quê? Porque no aplicativo que você está conectado à sua cabeça, né, você controla suas emoções. Se você quer ficar feliz, se você quer ficar... como é que a vendedora ficou? Indiferente. Se você quer ter prazer ao máximo, sensibilidade ao máximo. E essa habilidades venda... esportivas. Isso. E essa venda... Ou seja, como se... Cara, eu vou te vender... Eu estou te vendendo felicidades momentâneas. Ou seja, não é para qualquer um. Não é todo mundo que... Só quem pode pagar é que vai ter aquele momento feliz. Meia hora, 1 hora, 12 horas. Entendeu? Um pacote de tempo. Exatamente. Um pré-pago de tempo de você ter uma felicidade. Entendeu? Então, assim, e hoje na sociedade, não existe uma venda de uma vida boa. Existe a venda de momentos felizes. Olha, venha para o restaurante como no melhor restaurante mais caro do mundo. Ponto, aquele momento acabou. E não assim, olha como você poderia aprender a fazer comidas legais para viver ao longo da vida. Não. É umas vendas de felicidade tão... como é que eu vou dizer? Conta-gotas. Isso, exatamente. E nesse ponto, eu faço até uma analogia às drogas mesmo, né? É a venda das drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, tá? Que as pessoas vendem para aquele momento de prazer. Uma pessoa viciada nisso no celularzinho, passando no TikTok, como é que você vai criticar um cracudo? Exatamente.
Não é a mesma... Você tem o mesmo nível de vício. É o mesmo nível de vício. Você não tá destruindo o teu cérebro na velocidade que ele está destruindo. Mas você está destruindo seu cérebro. Enfim. Entendeu? Você está se vendendo. Outra camada que teve é como você não tem já que você está nesse aplicativo, você não tem o capital financeiro suficiente, você fica restrito a uma região. É como se, assim, você só pode ir para tal região se você tiver dinheiro. Entendeu? Então, mas isso acontece... Na prática, isso acontece no mundo inteiro. Então, exatamente. Então... E ele mostra isso de uma forma mostra disso de uma forma bem sutil, né? Bem ilúdica, falando assim, cara, existe uma rede invisível que te impede de ir a tal lugares. Acabou. Simples assim. Entendeu? Isso me lembra a entrevista dos anos 80 sobre... Quando o Brizola fez 2 linhas de ônibus da favela para a praia, aí entrevistaram umas pessoas na praia. Tu viu essa parada? Sim, eu ouvi. E tem uma menina falando, acho absurdo. Eles têm que arrumar outra coisa para fazer lá para a área deles. Não pode vir para a praia. Umas pessoas sem educação, que trazem frango com farofa para a praia. E outro cara falando, não, você não pode deixar o ônibus vindo da favela para cá. Olha como é que fica feia essa praia. Caraca, bicho. Então, exatamente. Existe uma rede invisível e social que te impede de ir a tais lugares, a visitar tais lugares. E isso acontece muito nas favelas do Rio. E no Brasil... favelas em geral. De um modo geral. Isso é uma coisa que o episódio mostra e o pessoal passa assim... E as análises foram, como é que eles veem comercial? E sempre foi assim, o mundo, sim. A parte comercial não foi o foco. Tanto que eles não se preocuparam com isso, de falar, mostra que a gente faz mesmo, que dane-se. Mas esse bloqueio, entendeu, institucional que tem, que as pessoas não veem. E chegando numa parte final, que é a parte mais drástica, né? Que é quando ele acha que não tem mais... Na verdade, ele não tem mais para onde ir. Ele não acha, né? Ele chega com a certeza de não tem mais para onde ir. Fim da linha. Ele não pode mais pagar o plano. Ele só pode pagar o plano mais simples. Não tem onde arrumar dinheiro. E quando volta o plano mais simples, ela vai dormir, se eu não me engano, por 18 horas por dia. E ela não vai poder trabalhar. E ela não vai poder trabalhar. E durante o momento que ela estiver acordada, a maior parte do tempo vai ser comercial. Então ele tira a vida dela e na sequência tira a própria vida. Vendendo no sitezinho que ele fez todas as merdas, ele vai lá e... Isso aí. Tá, paga aí agora $1.000 que eu me mato aqui. É isso aí. Então, esse é um ponto que parece que as pessoas não sabem. Assim, na verdade as pessoas não sabem, porque os Estados Unidos, principalmente, né, gasta milhões de dólares para impedir que esse ato comum que ocorre lá venha a público. Entendeu? Um dia eu ouvi num jornalista de pessoas que suicidaram, falando assim, não, o jornal não pode falar sobre suicídio, porque senão pode estar incentivando. E eu sempre pensei assim, não, cara, eu acho que se eu falar sobre o assunto, eu estou trazendo as pessoas pro assunto. Mas não, os jornais vendem essa ideia de que não posso falar do assunto. Só que, na verdade, eles estão trazendo essa falácia para esconder o que está acontecendo. Sim. Isso que a gente fala sobre a pessoa sair de uma empresa com a mão na frente e outra atrás, os Estados Unidos ele é visto como símbolo de quê? Um símbolo do capitalismo, de pessoas bem-sucedidas. Só que você pode entrar no Google, coloca assim, país com o maior número de mendigos do mundo. Nova York é a primeira cidade com o maior número de mendigos. Tu bota no Google, ele vai te dizer, os Estados Unidos hoje tem o maior número de pessoas que eles chamam de homeless. São pessoas vivendo em situação de rua. Porque são pessoas que chegam numa certa idade que não serve mais para a empresa, não tem um projeto social para essas empresas. E se elas não aprenderam desde o começo a economizar, a guardar dinheiro, a investir, elas não têm ou gastaram numa cirurgia. Tive uma puta de uma cirurgia, cara. Tive câncer. Não quer saber, cara. Tchau e benção. Você vai perder sua casa e você vai morar na rua. É isso aí. E ainda vai ficar devendo, tá? Ainda vai ficar devendo. Porque isso não é para quitar a dívida, tá? Isso é para você pagar a parte da dívida. Bizarro isso, cara.
Entendeu? Porque é uma dívida grande mesmo. Então, isso é escondido pelas mídias e pelo governo sobre o índice de pessoas que tiram a própria vida porque acham que não tem mais para onde ir. Entendeu? Elas não vêm mais, sabem culturalmente que o governo não vai ajudar. Né? Ó, eu botei aqui no Google, aí você assim, ó, botei aqui, países com o maior número de mendigos. Os Estados Unidos está em primeiro com 770 mil pessoas em situações de rua. Não em segundo, mas fazendo um comparativo com o Brasil tem 230 mil pessoas. Que também não é um número ruim. Muita coisa também para um país que tem política social. Ou seja, para ser um país de primeiro mundo, faltam 500 mil? Faltam 3 vezes o número de mendigos que a gente tem. Então, isso aí é a meta, galera. 520 mil pessoas nas ruas. É bem bizarro, cara. Então, eu acho que tá aí a meta, né? A gente triplicar o número de pessoas a nível de moradia de rua pra gente conseguir chegar ao país de primeiro mundo aí, que é nosso objetivo de vida, né? Objetivo como sociedade. Né? Enfim, é isso, cara. Acho que a gente já falou bastante. Então, tragam as suas análises. O que você está vendo aí? Você está dormindo aí? Tava vendo essa lista aqui, tem Índia ali no meio, tem até China. Você travou que é tão valorizada aí. por ter tirado uma galera de situação de fome, mas ainda tem muita gente em situação de rua, mas também o dado não sei de quando é. 2023. É bem recente. 2023, para uma análise dessa, é bem recente. Bem recente. Cara... Então, imagina o quanto as empresas, nesse sentido, só para vocês terem uma ideia, imaginem quantas empresas lá nos Estados Unidos da área de medicina lucraram com o Covid. Então, cara, você acaba tendo, cara, novamente, nada justificado, mas você acaba tendo bizarrices do tipo, aquele rapaz que tinha uma situação econômica boa matar um CEO de uma empresa de plano de saúde. É isso aí. Porque, cara, o foco é lucro. Exatamente. E lá você é tratado como um produto. Um produto. Então, a tua saúde é isso. Novamente, não querendo defender ou atacar, não. Mas seria bom a gente pensar se a gente quer transformar mesmo a nossa saúde numa saúde monetária, como países com liberalismo econômico têm. Então, na próxima votação, na próxima eleição, vamos ler os planos, né? As pautas. Ver se esses caras têm planos de pegar e vender a nossa saúde, de privatizar o SUS aí, jogar isso por água abaixo, tudo que a gente já conquistou. Pergunta aquele garotinho que tem milhões de seguidores no Instagram, o que ele acha disso? Se ele quer vender sua saúde ou não, se ele está preocupado se você vai ter dinheiro ou não para pagar por uma doença que você possa vir a ter. Não é só doença, até acidente. Se você quebrar uma perna ou um braço, acabou, você já está endividado. É simples assim. Aquele cara ganha, sei lá, só com o YouTube, só com os seguidores dele, deve ganhar 600, 500 mil por mês. Tá cagando se você precisa da saúde pública ou não. Exatamente. Ele nunca foi na Zona Oeste do Rio de Janeiro? Além porque ele, como agora senador, né, essas coisas, ele tem um plano de saúde muito bom. Que não é o SUS, pago. Tá? Incrivelmente, o plano de saúde dele não é o SUS. É um plano de saúde que vocês podem ver lá, que as contas são públicas, né? Você vai ver que o plano de saúde dele é 1000 vezes melhor que o seu plano de saúde, tá? Se você paga plano de saúde. Porque se você depende do SUS, você vai ver que ele está muito à frente de saúde do que você. Então, ele está realmente cagando e andando para a sua saúde, tá? Eu não digo isso, só ele, cara. não. Digo todos lá, né? O que vocês acham? Merece ser hater? Merece comentários mal criados? O que eu gostaria de pedir pro pessoal, assim, olhem com mais carinho esse episódio e tentem trazer umas coisas mais profundas que ele trouxe. Tem que trazer coisas que a gente não tem enxergado. E não fica só se baseando no que os influencers falam, porque eles, como eles têm... O que acontece? Eles também são um produto, tá? O que é isso? Tem muito conteúdo para eles analisarem e entregarem. Então, eles recebem com 1 ou 2 dias de antecedência os episódios para eles fazerem análise, ou seja, eles só têm um dia para fazer análise, para que no dia que sai o episódio, eles já podem lançar a análise deles.
Vocês acham que com um dia de análise, tendo o que eles têm para fazer, eles vão conseguir trazer uma análise profunda sobre o assunto? Não. Vai ser uma coisa rasa. E é essa a preocupação que eu quero que vocês tenham. Entendeu? Pega com carinho um episódio desse e assiste os pontos ali de verdade que o autor, né, quer trazer pro seu pensamento. Eu concordo com você, já acho até que... Será que eles não recebem o resvalo para dar análise de quem está pagando? Cara, mas eu acho que não... Será não. que isso é um comercial normal? Não, é um comercial normal. Tipo assim, olha, faz análise disso aí, só que eu quero que você fale nesse segmento aqui. Não precisa, porque quem está fazendo... Ou ele vai copiando dos amiguinhos dele que falam a mesma coisa. Ele sabe que o cara só vai ter um dia para fazer análise. A gente não pensou isso só hoje, a gente vem pensando isso desde 2 semanas atrás que a gente veio assistindo esse episódio. Entendeu? E para eles lançar... Não tem esse tempo. Para lançar hoje, fala assim, não, atrasado. Só que não percebe que a riqueza de análise dele vai ser 1000 vezes maior do que o cara que só teve um dia para analisar, porque ele recebeu o episódio no dia anterior. Pode ser. Entendeu? Então, assim, aprendam a ver isso também. Entendeu? Que o cara, ele é forçado a falar sobre o episódio e ele só tem um dia para fazer aquela análise e, com base nisso, a análise dele vai ser rasa. Então, não estou dizendo que ele não falou não é verdade. O que ele falou é verdade, mas eu estou vendo só a superfície. Só que é uma verdade que está muito clara. Muito assim... Agora, o que tem embaixo d'água mesmo? Tem tubarão embaixo d'água? Tem peixe? O mar está poluído? Não consegue saber. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio Fora da Mesmice. A gente tenta não praticar o nosso efeito Dunning-Kruger. Verdade. Vamos tocando a vida. É isso aí, galera. Não, e se a gente estiver praticando, cabe a vocês trazerem luz. Contar a gente que a gente vai falar, você tá errado. Não, traz luz a essa nossa visão. Isso aí, cara. A gente é muito receptivo a isso, tá? A gente discute e a gente responde. A gente responde todos os comentários. É isso aí. Sininho, se inscreva, comente, hater, tudo. Lembrando que haters é por parte dele, só vale se estiver inscrito. Pode mandar no zap. Não sei se eu deixei meu zap lá. Tranquilo. Valeu, galera. Valeu, galera.